Esse é o sarau do Leia Mulheres de Pato Branco e Francisco Beltrão, no Joarte. O Leia Mulheres é um projeto de incentivo à leitura de livros escritos por mulheres. Esse projeto partiu da escritora canadense Joanna Walsh, que propôs em 2014 a leitura de mais escritoras. No Brasil, Juliana Gomes, Juliana Leoroth e Michelle Henriquez propuseram o projeto no ano de 2015. O Clube de Leitura de Pato Branco existe desde o ano de 2016. O Clube de Leituras de Francisco Beltrão iniciou suas atividades em 2018. As reuniões acontecem mensalmente para a troca de experiências de leituras a partir dos livros escolhidos no encontro anterior. Nossa proposta nos clubes é promover incentivo à leitura de livros escritos por mulheres, além das trocas afetivas entre as participantes. Neste sarau, intitulado Mulheres e Política, buscamos incentivar a participação de mulheres, especialmente nesse momento que antecede as eleições municipais. O vídeo irá mostrar, a partir de nossas leituras, a experiência de relatos, vivências e escritos de mulheres sobre a política institucional e a política cotidiana. Espero que todos tenham um ótimo sarau. Se me deixam falar, Domitila. Página 67. Mas apesar de tudo o que fazemos, ainda existe a ideia de que as mulheres não realizam nenhum trabalho, porque não contribuem economicamente para o lar, que somente o marido trabalha porque ele recebe um salário. Nós temos tropeçado bastante com essa dificuldade. Um dia me ocorreu a ideia de fazer anotações num quadro. Pusemos como exemplo o preço de roupa lavada por dúzia e verificamos quantas dúzias de roupa lavávamos por mês. Depois, o salário de uma cozinheira, de uma babá, de empregada. Verificamos tudo o que fazem todos os dias as esposas dos trabalhadores. No total, vimos que o salário necessário para pagar o que fazemos na casa, comparado com os salários de cozinheira, lavadeira, babá e empregada, era maior que o que ganhava o companheiro durante um mês na mina. Então, assim fizemos os nossos companheiros compreender que, em certo sentido, trabalhamos mais que eles e que, inclusive, contribuímos mais dentro do lar com o que economizamos. Assim, apesar de que o Estado não reconheça o trabalho que fazemos na casa, o país se beneficia do nosso trabalho e também o governo se beneficia, porque deste trabalho não recebemos nenhum salário. Meu nome é Giovana Domitila, eu fui presenteada pelos meus pais, admiradores da trajetória de vida dessa boliviana sindicalista e que inspira todas nós mulheres. Vou ler um trecho de Moema Vieser, Se me deixam falar, Domitila. Moema Vieser é uma educadora e pesquisadora social gaúcha. A princípio, nós tínhamos a mentalidade na qual havíamos sido educadas de que a mulher é para cuidar da casa e dos filhos, para cozinhar, e não tem capacidade para assimilar as outras coisas, como, por exemplo, o social, o sindical, o político. Mas a necessidade levou-nos a organizarmos. O fizemos sofrendo muito e agora sim podemos dizer que os mineiros contam com um aliado a mais. Um aliado que sacrificou muito, mas que se tornou um forte aliado, e que é o Comitê de Donas de Casa, a organização que surgiu primeiro na mina século XX
e que atualmente existe em outras minas nacionalizadas. Moema Wieser, Se Me Deixam Falar, Domitila. Não quero que interpretem em nenhum momento a história que vou relatar somente como um problema pessoal. O que me aconteceu pode ter acontecido a centenas de pessoas no meu país. Quero esclarecer isto porque reconheço que houve pessoas que fizeram muito mais que eu pelo povo, mas que morreram ou não tiveram a oportunidade de ser conhecidas. É por isso que não quero tão só relatar uma vida pessoal, uma história pessoal. Quero falar do meu povo. Quero deixar um depoimento de toda a experiência adquirida através de tantos anos de luta na Bolívia e aportar um grãozinho de areia com a esperança de que nossa experiência sirva de alguma forma para a nova geração, para a gente nova. Início do depoimento de Domitila no livro Se Me Deixam Falar, de Moema Wieser. Ireland, A Terra das Mulheres, de Charlotte Gilman, uma grande escritora, poetisa e ativista do feminismo nos Estados Unidos. Esta obra foi publicada pela primeira vez em 1915, porém é muito atual porque trata das questões de gênero, maternidade e o senso individualista. Gilman cria uma história revolucionária explicando os papéis masculino e feminino dentro de uma sociedade, ou seja, uma utopia feminista. E se tornaram. Assim que completavam 25 anos, elas engravidavam. Cada uma, como a mãe, tinha 5 filhos. De modo que havia 25 novas mulheres, mães de direito, e todo o espírito do país mudou, da resignação corajosa e do luto para um orgulho alegre. As mulheres mais velhas, que se lembravam dos homens, foram morrendo. As mais novas, da geração seguinte, morreram também depois de um tempo. E de repente havia 155 mulheres fundando uma nova raça. Elas herdaram toda a devoção e o cuidado que aquele grupo inicial poderia ter deixado. O pequeno país estava salvo. As fazendas e jardins estavam em plena produção. Os registros do passado foram preservados. E por anos, as mulheres mais velhas usaram seu tempo ensinando aquilo de que eram capazes. Por isso, fizemos este manifesto, para levar ao conhecimento de mulheres e homens que já podem deixar de esperar pelo homem honrado e apostar agora em nós, as mulheres do PEE, Partido da Esquerda Erótica. Somos de esquerda porque acreditamos que um gancho de esquerda no queixo é o que merecem a pobreza, a corrupção e o desastre deste país. Somos eróticas porque eros significa vida, que é o mais importante que temos, e porque nós, mulheres, não apenas estivemos desde sempre encarregadas de gerá-la, mas também de mantê-la e protegê-la. Somos o PEE porque nada mais nos sustenta além do desejo de caminhar para frente, de traçar um caminho ao andar e de avançar com aqueles que nos seguem. Prometemos limpar este país, varrê-lo, esfregá-lo, sacudi-lo e lavar o lodo até que brilhe em todo o seu esplendor. Prometemos deixá-lo reluzente com cheiro de roupa passada. Declaramos que nossa ideologia é o felicismo, fazer com que todos sejamos felizes, vivamos com dignidade, com liberdade restrita, para desenvolver todo o nosso potencial humano e criador, sem que o Estado restrinja nosso direito de pensar, dizer e criticar o que quisermos. De Gioconda Belli, no livro O País das Mulheres, na página 90. Do livro Metade Cara, Metade Máscara, de Eliane Potiguara. O sistema político, que deveria garantir o direito territorial dos povos indígenas, a preservação cultural e sua dignidade, nada faz. Entra governo e sai governo e as terras indígenas não são priorizadas. Tampouco os direitos constitucionais e imemoriais desses povos são considerados. Os povos, há séculos, sobrevivem em um clima constante de insegurança, não se sabendo se aquele local em que estão enterrados os mortos será o território dos seus filhos.
Angela Davis é filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia e ícone pela luta dos direitos civis. Como ativista, ela integrou o grupo Panteras Negras e o Partido Comunista dos Estados Unidos. Foi presa na década de 1970 e ficou mundialmente conhecida pela mobilização da campanha Libertem Angela Davis. Ela é autora de vários livros. Sua obra é marcada por um pensamento que visa romper com as assimetrias sociais. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. O povo negro percebeu que os 40 acres e uma mula da emancipação eram um boato mal intencionado. Teriam de lutar pela terra, teriam de lutar pelo poder político. E, depois de séculos de privação educacional, reivindicariam com ardor o direito de satisfazer seu profundo desejo de aprender. Por isso, assim como suas irmãs e irmãos do Sul, a população negra recentemente liberta de Mêmphis se reuniu e decidiu que a educação era sua maior prioridade. Do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. 6 de maio. De manhã não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Conceição Evaristo, Olhos da Água, Conto Maria. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino que relembrava vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda, não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha. Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. O que mais lhe exauria era a coluna escoliosada, tortificada, retorcida, como um pano de chão molhado. Uma vida inteira carregando uma linha de ossos movimentando-se como cobra, incapaz de seguir uma reta. Senão poderiam se quebrar. Pelo menos era isso o que tinha aprendido sobre as cobras, mas também tinha aprendido certa coragem, e por essa ousadia decidiu fazer a cirurgia. Os filhos acharam uma imprudência. Já viveu tanto tempo assim, mamãe? A mais velha falou. O mais novo disse que podia morrer na mesa de operação ou ficar aleijada. Imagina ficar toda entrevada.
A mais velha concordou. Ia ser a coisa mais desgraçada, sendo que o risco, a dor do pós-operatório. Jocélia não queria saber. Não entendia como tinha criado 2 filhos assim, tão diferentes dela mesma, tão parecidos com o pai que nunca tinha dado as caras. Essa coisa de sangue é feito um monstro, vampiro ao contrário que injeta a doença da similaridade. Você cria os filhos sozinha e eles crescem para ser tudo que você passou a abominar, a imagem cagada e cuspida do macho que os abandonou. Mas a paz estava próxima, a coluna arrumadinha, a casa nova, para lá de Faria Brito, longe de todos, longe das irmãs inconvenientes que sempre apareciam justo na hora do almoço, longe dos filhos que lhes jogavam os netos. Criança boa era a criança dos outros. Deseja às gerações futuras que vivam tempos em que o Estado seja provedor e se preocupe com o bem-estar dos cidadãos. Em 1692, momento em que essa história se passa, não era nada assim. Tanto na prisão quanto no asilo, não éramos hóspedes do Estado e era necessário que cada um, inocente ou culpado, quitasse os custos de sua estada, bem como o preço de suas correntes. Os acusados eram, em geral, gente abastada, senhores de terra e de fazendas que poderiam ser hipotecadas. Então, não havia problema em satisfazer as exigências da colônia. Samuel Pares logo avisou que não pretendia gastar nada pela minha estada. O chefe de polícia teve então a ideia de me usar como podia para pagar os custos. Foi assim que ele decidiu me utilizar nas cozinhas. A comida mais estragada ainda é boa demais para os prisioneiros. As cariolas traziam ao pátio da prisão legumes cujo odor azedo não deixava qualquer dúvida sobre a sua condição. Repolho escurecido, cenoura esverdeada, batatas doces cheias de carunchos, espigas de milhos bichados, comprados pela metade do preço. Uma vez por semana, no dia da missa, ofereciam aos prisioneiros a favor um ensopado de osso de boi em litros de água e algumas maçãs secas. Eu preparava esses tristes alimentos, encontrando apenas, apesar de tudo, a memória de receitas antigas. Eutituba, Bruxa Negra de Salem, de Marise Condé. Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, páginas 40 e 41. Cansou de ouvir histórias sobre os loucos perigosos, mas as pessoas que ofereciam riscos eram as mesmas que passavam a noite na porta do quarto dos plantonistas para proteger a filha da funcionária que dormiria lá. Mimada pelas pacientes, a menina não sentia medo. Pelo contrário, ficou amiga de Conceição Machado, uma das internas que mais resistiram ao encarceramento no Colônia. Aos 15 anos, Conceição foi mandada para o hospital porque decidiu reivindicar do pai a mesma remuneração paga aos filhos machos. Embora trabalhasse como os irmãos na fazenda de Dores do Indaiá, município pouco povoado do centro-oeste das Gerais, a filha do fazendeiro não desfrutava dos mesmos direitos. Pela atitude de rebeldia da adolescente, o pai aplicou o castigo. Decidiu colocar Conceição no famigerado trem de doido, único no país que fazia viagens sem volta. Em 10 de maio de 42, ela deu entrada no hospital de onde nunca mais saiu. Em 30 anos, nunca recebeu visitas. No começo, a filha de Indaiá foi tomada pela indignação. Bonita, jovem e lúcida, não aceitava o diagnóstico de loucura. Por isso agredia os guardas, desafiava com violência a ordem imposta. Lutou com todas as suas forças para não se envergar diante do peso da sentença, até decidir canalizar sua energia para tentar mudar o lugar que passou a ser o seu mundo. Levantou a voz para exigir médicos, alimentação de qualidade, assistência digna, tornando-se líder do seu grupo. Puta Feminista, escrito por Monique Prada, trabalhadora sexual, feminista, ativista pelos direitos das prostitutas. Páginas 67 e 68. As vozes que a sociedade considera dignas de ouvir, ou dá espaço a uma ideia festiva, glamurosa e fantasiosa da prostituição, ou a uma visão dramática da prostituta,
como mulher sofrida e vitimizada. Não é possível ou desejável fugir do clichê. Abrir mão do estereótipo e ouvir as prostitutas como se fôssemos pessoas. Em geral, as pessoas não conseguem perceber que a prostituta pode ser a vizinha que cria os filhos sozinha, a universitária que mora ao lado, a moça independente e discreta da casa da frente. Almoçamos, jantamos e consumimos. Existimos, por mais que existirmos também fora do gueto, seja inconveniente em uma sociedade profundamente hipócrita e conservadora. Uma sociedade que nos alimenta, mas não quer que sentemos à mesa. Gosto de andar por aí de cabeça baixa, sem ter que enfrentar olhares e imaginar o que estão pensando ao me ver. Se as pessoas riem, faço todo um esforço para acreditar que deve ser por piada ou coisa engraçada que lhes ocorreu. Me ponho num mundinho cor-de-rosa, um que me proteja. Não olho, não retribuo olhares. Passo alheia a tudo que me envolve. E eu realmente consigo acreditar, na maioria das vezes, que essas irrupções de riso ou giros abruptos de cabeça não têm relação comigo. Há sempre uma justificativa que me surge rápido, à qual me agarro, sem nem precisar de esforço. Mas tem vezes que a sincronia da minha passagem com esse riso soa estranha demais, me deixa insegura, agride. E tem vezes que nessa insegurança surge alguém que gosta de mim e de quem gosto, para perguntar como é que aguento, como é que deixo e não vou lá cuspir na cara do infeliz. Amar a Moira, e se eu fosse puta? Por hoje basta de luta. Já se banhou, perfumou-se e agora espera Rosário, escrevendo no caderno as coisas que ele contou, bem sabendo que o presente que tem mais valor para ele são as letras que lhe ensina. Sorri pensando que, enfim, o seu sonho de menina, de um dia ser professora, se tornou realidade. Rosário chega contente. Procura a caixa dos livros que é, no colo, a sua mesa. Pede que lhe dê o lápis, o caderno e paciência. Que hoje, a manhã todinha, ficou sozinho num canto da obra, numa tarefa sem ter com quem conversar, sozinho para matutar à vontade sobre o segredo das letras e a arte de ler e escrever. Um trecho da página 68 do livro O Voo da Vara Vermelha, de Maria Valéria Rezende. De Ariana Arvix, Morra, Amor. Primeira página. Eu me reclinei na grama entre árvores caídas e o sol que aquece a palma da minha mão me deu a impressão de ter uma faca com a qual ia me esvair em sangue, com um corte ágil na jugular. Ao fundo, no cenário de uma casa entre decadente e familiar, podia sentir as vozes do meu filho e do meu marido. Os dois nus, os dois chapinhando na piscina de plástico azul com a água a 35 graus. Era um domingo véspera de feriado. Estava a poucos passos deles, escondida entre as ervas daninhas. Eu os espiava. Como é que eu, uma mulher fraca e malsã, que sonha com uma faca na mão, era mãe e esposa desses dois indivíduos? O que fazer? Escondi o corpo afundando na terra. Não ia matá-los. Deixei cair a faca. Fui pendurar a roupa como se nada. Prendi bem as meias do meu bebê e do meu homem, as cuecas e as camisas. Eu me vi como uma caipira ignorante que pendura a roupa
e seca as mãos na saia antes de entrar na cozinha. Edvige Dandicá, Adeus Haiti. Transição. Olhei intermitentemente para o rosto sépia de meus pais durante as 16 horas que andei, deitei, sentei-me numa banheira, enrolada no vaso sanitário em agonia constante. Pensei como minha mãe pôde ter feito aquilo 4 vezes. Certa vez, minha mãe contou-me brevemente a história do meu nascimento. Quase nasci num pátio pedregoso, fora da maternidade do Hospital de Porto Príncipe. Meu pai estava trabalhando fora da cidade e minha mãe, altivamente independente, orgulhosa e sozinha, era uma das cerca de 12 mulheres que se contorciam e gritavam de dor no pátio. Havia muitas delas e poucos médicos. Nenhum deles sequer as examinava até seus bebês estarem nascendo. Karina Sanz Borgo, Noite em Caracas. Às mulheres e aos homens que me antecederam e aos que virão, porque todas as histórias de mar são políticas, e nós, fragmentos de algo que busca uma terra. Enterramos a minha mãe com suas coisas, o vestido azul, os sapatos pretos baixos e os óculos multifocais. Não podíamos nos despedir de outro jeito. Não podíamos apagar aquelas peças de sua fisionomia. Teria sido como devolvê-la incompleta à terra. Sepultamos tudo, porque depois de sua morte já não nos sobrava nada. Nem sequer tínhamos uma a outra. Naquele dia caímos abatidas pelo cansaço. Ela em sua caixa de madeira, eu na cadeira sem braço de uma capela em ruínas, a única disponível das 5 ou 6 que procurei para fazer o velório e que pude contratar apenas por 3 horas. Mais que funerárias, a cidade tinha fornos. As pessoas entravam e saíam delas como os pães que rareavam nas prateleiras e que choviam duros em nossa memória, como recordação da fome. Se ainda falo daquele dia no plural, é por hábito, porque a liga dos anos nos soldou como partes de uma espada, com a qual defendemos uma a outra. Enquanto eu redigia a inscrição para o seu túmulo, entendi que a primeira morte acontece na linguagem, neste ato de arrancar os sujeitos do presente para instalá-los no passado, transformá-los em ações acabadas. Coisas que começaram e terminaram em um tempo extinto, aquilo que foi e não será mais. A verdade era esta: minha mãe só existiria quando conjugada de outra forma. Ao enterrá-la, concluía-se a minha infância de filha sem filhos. Naquela cidade em estado terminal, tínhamos perdido tudo, inclusive as palavras no tempo presente. Natália Borges Colenso, trecho do conto Vó, a Senhora é Lésbica. Minha avó foi contando toda a história e ela era muito boa em contar histórias. Enquanto ela falava, eu tinha os olhos fixos numa tapeçaria que cobria toda a parede atrás dela. Uma tapeçaria com motivos medievais, uma festa num vilarejo. 2 coisas sempre me atraíram nela: o anão bêbado e as 2 mulheres dançando um pouco afastadas, atrás de uma árvore. Enquanto eu olhava a tapeçaria, Thaís invadiu meus pensamentos. Me lembrei da sua mão quente tocando meu corpo por baixo do blusão e pensei nas mãos cheias de anéis da tia Carolina percorrendo o corpo da minha avó. Na tapeçaria, as 2 mulheres tocavam as mãos. Respirei pesado e a Thaís voltou. Enfiei meu rosto em seus cabelos e aspirei-lhe bem fundo a nuca. Mas quando recuei, eram os cabelos brancos da tia Carolina sobre a face da avó Clarice. Um caneco de cerveja se esvaziava num chão de lã amarela numa outra parte da tapeçaria. Eu e a Thaís dançávamos no quarto dela e depois de 1 ou 2 giros eram os corpos da tia Carolina e da avó Clarice que caíam ofegantes sobre a cama. Tive a sensação de ter perdido grande parte da explicação. No final minha avó dizia: 20 anos, faz 20 anos. Até que Joaquim perguntou por que ela e a tia Carolina não moravam juntas. Essa minha avó não respondeu. Disse que por hoje estava bom de histórias e resumiu dizendo que não moravam juntas porque não queriam. Porém, me ocorreu lembrar que a tia Carolina tinha sido casada com o seu Carlos. Me ocorreu que talvez ela não pudesse ficar com a minha avó. Me ocorreu que nunca tivessem dançado nem bebido juntos, ou sim. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história.
Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Meu nome é Saira e eu escolhi esse conto porque eu vivi uma história semelhante. Para ninguém achar que está fazendo uma coisa demais. E para ninguém achar também que está fazendo uma coisa menos legal do que o outro. Teu avô está estudando? Tá. Velho daquele jeito? Era meio chato conversar com ela. Só eu que cochichava. Ela falava normal, todo mundo ouvia. Ele só é velho por fora, o pensamento dele está sempre novo. Por quê? Porque ele está sempre estudando, que nem meu pai e minha mãe. Eles também estudam. Aqui em casa a gente não vai parar de estudar. Toda a vida tem sempre coisa nova para aprender. E quem é que resolve o que cada um estuda? Como é? Quem é que resolve as coisas? Quem é o chefe? O chefe. É o chefe da casa? Quem é? Teu pai? Teu avô? Mas para que precisa de chefe? Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela. Sayaka Murata, querida Combine. Anotei o telefone informado no pôster antes de voltar para casa e liguei no dia seguinte. Fiz uma breve entrevista e já estava contratada. O treinamento começou na semana seguinte. Fui me apresentar no horário indicado e encontrei o local com um aspecto mais parecido ao de loja de conveniência do que antes. As prateleiras de artigos não perecíveis já estavam arrumadas, com alguns produtos devidamente dispostos, como itens de papelaria ou lenços de pano. Dentro da Combine estavam reunidos os outros empregados temporários, contratados por hora como eu. Eram cerca de 15 pessoas, com roupas e idades diversas. Outras meninas estudantes, jovens com pinta de desempregados, mulheres um pouco mais velhas com jeito de donas de casa, perambulando desconfortáveis pela loja. Finalmente o instrutor chegou e distribuiu uniformes para todos. Nós os vestimos e nos arrumamos de acordo com um pôster que indicava os padrões de vestimenta. As mulheres de cabelo comprido tiveram de prendê-lo. Todos tiraram os relógios e acessórios e formamos uma fila. Então, todas aquelas pessoas desconexas se tornavam subitamente funcionários. A primeira coisa que praticamos foram as expressões faciais e as frases de saudação. Diante de um pôster de uma pessoa sorrindo, todos nós erguemos os cantos da boca imitando a imagem. Aprumamos a postura e lado a lado exclamamos, um depois do outro, Iracema-se. Era divertido assistir enquanto aqueles perfis tão variados vestiam o mesmo uniforme e se tornavam criaturas todas iguais. Todos funcionários. No final de cada dia de treinamento, tiravam o uniforme e voltavam ao estado anterior. Nesta hora, pareciam estar despindo uma criatura e vestindo outra. Iracema-se, cumprimentei com assertividade, exatamente no mesmo tom anterior, e peguei sua cesta. Naquele momento, pela primeira vez, eu fazia parte do mundo. Acabo de nascer, pensei. Sem dúvida, aquele dia marcou meu nascimento como uma peça no mecanismo do mundo. Outros jeitos de usar a boca, Rupi Kaur. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como: você é forte, você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso.